Olá, querido irmão, paz do Senhor, boa tarde, bom dia, boa noite, eu não sei que hora que você está ouvindo esse podcast, é uma bênção, esse trabalho tem sido tremendo, tem sido abençoador, tenho muitas alegrias e já tenho saudade de algumas entrevistas que fiz aqui, foi muito legal. Se você caiu novo aqui no canal, não esquece de se inscrever, de deixar o seu like, participar com a gente, também colocar o seu comentário. Se você tiver alguma sugestão de temas que a gente possa trabalhar aqui no nosso canal, é só você escrever, a gente vai estar procurando responder. E é com alegria que a gente trabalha com relação à liderança. Não só a liderança da igreja, embora eu seja pastor, mas também sobre a liderança geral, né? Como a gente trabalha na sociedade. Nós temos trazido aqui várias pessoas, comunicadores, pessoas da área de tecnologia, pessoas na área de administração financeira. E hoje eu estou aqui com 3 convidadas e foi difícil trazer essas mulheres, fazer elas aceitarem a proposta aqui. 3 convidadas queridas, né? Que é a Nana Gioia, Paula Becker e Cris Valsani, que são aqui da nossa igreja, são líderes, são uma bênção de Deus. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Amém? Amém. Olha só, que honra ter vocês aqui, hein? Que legal. Bom, vamos começar aqui, quero pedir que vocês se apresentem, começar pela Nana e a gente termina ali na Cris. Fala lá, Nana, conta um pouquinho da sua profissão, o que você faz, como é que você trabalha. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, Pastor Klaus, fiquei muito feliz. Meu nome é Mariana Gioia, mas todo mundo me chama de Nana, eu até prefiro, fica mais fácil. Tenho 32 anos, sou advogada, sou aqui de São Paulo, trabalho na área jurídica já há 14 anos. Meu pai é advogado, né? Nós somos sócios, então a minha influência veio, né, do meu pai. Eu já pequenininha falava que ia processar ele. Pois você vai contar essa história aí, quero saber. Eu conto sim. Então eu fico muito grata de poder participar e falar um pouco, né, da minha liderança, das minhas dificuldades, porque a área jurídica é uma área predominantemente de homens. Agora estão vindo mais mulheres, né? Mas, sem dúvida nenhuma, tem os seus desafios também que eu vou compartilhar com vocês. Legal. É uma honra estar aqui, pastor. Sou fã número 1, acho que, desse podcast. Então por isso mesmo. Então, eu estou muito feliz assim, por estar aqui. Obrigada pelo convite. Meu nome é Paula Becker, eu tenho 39 anos, vou fazer 39 anos, casada, mãe de 3 filhas. Minha experiência profissional, trabalhei no começo com muitos homens, então, na parte operacional, numa empresa de concessionária de rede de gás. Depois eu fui para a área de cosméticos, coordenei aí mais de 3 mil representantes da beleza. E agora voltei para a parte também mais operacional, que eu voltei para a parte de gás, né? Então é um desafio, aprendi muito, né? Trabalhando com homens e depois tendo que lidar com mulheres, que também não é fácil. Lidar com mulheres, assim, é bem... Olha, já temos vários gatilhos, né? Estão surgindo. E é uma honra, espero que a gente vai explorar bastantes assuntos aqui, que vai fluir e ajudar muitas mulheres e muitas pessoas aí. Legal. Cris? Meu nome é Cris, tenho 45 anos, trabalho em gestão há mais ou menos 20 anos, na área de cosmético. Entrei muito cedo na área de cosmético e cuido hoje de 18 lojas do Boticário, uma empresa que eu amo trabalhar, eu amo desenvolver pessoas e a gente está aqui para dar dicas e ajudar a mulherada aí. Legal. Então vamos começar com a Nana aqui e aí depois a gente inverte. Vamos começar nesse sentido, depois eu vou no sentido contrário. Vamos lá. Nana, você falou uma coisa que me chama a atenção. Você falou que está numa área que é predominantemente masculina. Você falou que trabalha com seu pai, que eu acho que isso já é um plus, né? Trabalhar com o pai, as minhas filhas que falem aqui, né? Que trabalham aqui comigo, né? Como que é ser mulher nessa sociedade? A sociedade ainda é muito machista na área que você trabalha? Conta pra gente um pouco. É bem machista. Machista? Eu sou gêmea de um menino. Você é gêmea, é verdade, é verdade. Então, assim, nós nascemos no mesmo dia, nós tivemos a mesma criação, tudo igual. Mas é nítido, né, a diferença que tem. Quando eu era criança, as pessoas falavam assim pro meu pai: quem que vai seguir os passos da advocacia? O meu pai falava assim: o Caio. O meu irmão falava assim: não, eu vou ser bombeiro, sei lá, ele falava qualquer outra coisa, sabe? Hoje ele é químico, né?
explode as coisas. E eu falava que ia ser advogada, e meu pai falava assim, não, filha, você vai ser o que você quiser. Acho que ele pensava, né, que eu dizia ser advogada para agradar ele, né? Tanto que quando fui prestar vestibular, sim, ele queria ser legal, é isso. Que ele queria ser aceita, sim. Né? Que eu sempre fui mais tímida, fui uma criança muito quieta, muito tímida. Meu irmão não, meu irmão falava bem. Ele fala bem até hoje, né? Até ele se diferencia dos químicos lá, que normalmente o pessoal é mais tímido, ele fala bem, né? Ele se posiciona bem. E já desde criança, ele já fala umas palavras difíceis, né? Que a gente aprende de ouvir, né? Assim, meu pai. E aí, quando eu fui prestar o vestibular, os meus pais achavam que eu ia me decepcionar, né? Mas assim, eles me apoiavam, né? E aí, quando eu entrei na faculdade, eu só tirava notão. Olha só. Eu ia muito melhor do que na escola. Então, meus pais falaram, nossa, acho que ela gosta, né? Então, eles viram que eu tinha gosto. Então, assim, de fato, quando eu entrei na faculdade, há 10 anos atrás, não, 10 anos faz que eu me formei. Há 14 anos atrás, 14, 15 anos, eu entrei e, assim, na minha sala tinha homens. Acho que tinha eu e mais 3 meninas. Numa classe de quantos alunos, né? A minha classe começa sempre cheia, né? Então devia ter uns 50, 60 alunos, né? Uma diferença enorme. Depois foram entrando outras meninas, tem o pessoal que faz adaptação, juntava a sala e tal. Mas, assim, eu ia no fórum, então o juiz era homem, o escrevente é homem, né? Hoje tem mais mulher, né? Agora tá vindo, assim, uma frente, assim, de mulheres bem grande, mas quando eu comecei eram mais homens, assim. Eu passei por diversas situações. Primeiro que eu já tenho essa cara de criança, né? Eu acho que a minha alma é jovem. Então, já aconteceu várias vezes eu ir falar com o juiz falar, eu não recebo estagiário. Eu não sou estagiária. Aí eu falo, obrigada, excelência, já quebrou. Né? Você teve que aprender a lidar com isso, então. Sim, eu tive que aprender a lidar. E é assim. Porque falar isso com excelência, obrigada, excelência, né? Já quebra o clima, porque esse tá no meu perfil, né? Então eu já excelência, obrigada e tal. Mas eu até mostro minha carteira, né, da ordem, mostro que eu sou advogada e tal. Mas assim, é complicado, assim, eu trabalhei muito como correspondente. Então, advogados de fora da cidade me contratavam para eu ir conversar com o juiz, com o desembargador. Isso chama despacho, né? A gente chama de despacho, tá? Não é coisa de outra religião, não, tá? É um termo técnico. Então, eu era contratada, eu era a despachante mole, né? Fazia muito despacho. E aí, eu acabei fazendo amizade com um advogado de Minas. Ele me contratou para fazer um despacho muito específico, com o terceiro juiz do tribunal, então muito específico, né? Só que quando ele me mandou os memoriais, eu li e eu não concordei. Eu não gosto de... Não, uma coisa que eu não concordo, né? Aí eu pedi pra ele, me manda aí a sentença, a apelação, me manda aí as peças pra eu dar uma olhada. Porque eu falei, nossa, essa tese dele é furada. Aí ele me mandou as peças, eu estudei o processo todo e percebi uma nulidade. Eu não sou processualista, eu sou muito detalhista. Peguei uma nulidade que tinha, assim, 2 linhas no recurso dele. Falei, é aqui que eu vou. Fui lá conversar com o terceiro juiz, porque assim, ele ia me pagar pra eu ir lá e falar tchau. Eu nem precisava ter feito isso. Sim. Mas eu não acreditava no que eu iria falar, entendeu? Então, eu fui lá, cheguei no terceiro juiz, conversei e tal. Não falei nada que tinha nos memoriais. Falei que estava na apelação. Eu ainda falei, tá na folha tal, eu sou dessas, né? Já lembro até a folha. Tá na folha tal. E no dia seguinte teve o julgamento, eu nem acompanhei, porque eu fui contratada para acompanhar o julgamento e tal. Uns 2 dias depois do julgamento, esse advogado me ligou e falou assim, doutora, na próxima vida eu quero vir loiro de olho azul. Nossa. Eu sem entender, né, assim. Ele falou, que ganhou. Quando eu peguei a decisão, estava exatamente em cima da nulidade que eu tinha falado pro terceiro. Quer dizer, não foi sua habilidade profissional. Para ele foi a sua beleza, vamos falar assim. Pois é, assim, né? Por você ser mulher. Chefe, com olhinho azul. Né? Interessante. Então, assim, tem também essa parte. Então, eu percebi. Mas espera um pouquinho, você acha que isso é machismo? Olha, eu acho que assim, ele subestimou a minha inteligência.
E por quê? Ele viu a minha aparência, né, e entendeu que de repente a minha aparência podia abrir portas, né, o que muita gente pensa. Interessante. Porque eu acho que realmente a aparência pode abrir portas, mas o que você faz atrás da porta, quando você passa a porta, aí a aparência não serve. Vocês concordam? O que vocês acham disso aí? Como é que é? A aparência abre portas? Abre. Ainda mais as meninas da beleza. São da beleza, é verdade, né? Eu tive várias experiências no começo do meu trabalho, que eu trabalhava com empresas que eram predominantes de homens, né, que eram empresas operacionais, que faziam instalação de rede de gás, canalizado de rua. Então, eu coordenava equipes com 90% eram homens. Então, era bem complicado, porque eles me viam no começo e eu tinha que fazer um trabalho muito forte para que eles me vissem como uma profissional, que entendesse de todo o processo, desde a abertura de vala, operacional, de normas. Eu tinha que estudar muito mais, ter muito mais conhecimento, para que eles soubessem que eu tinha conhecimento, sabiam o que estava falando e solicitando para que eles fizessem. Então, no começo, assim, eu acho que a gente gasta uma energia muito maior, porque para provar aquilo que realmente nós somos. Para provar que tem que entregar, que tem que fazer, porque não é só uma mulher que está pedindo, é porque é uma profissional que conhece o que tem que ser feito. E aí eu trabalhei com muitos homens, e via o perfil deles, e quando eu saí dessa parte operacional e fui para a área da beleza, trabalhei 6 anos com essa parte da beleza, gerenciando mulheres, eu consegui ajudá-las muito para poder melhorar nessa parte de fazer com que elas vissem como que eles vêm para que elas conseguissem crescer, né? Que elas tivessem lá a parte do empoderamento feminino delas, que elas conseguissem buscar. Então, realmente, a gente acha que a mulher tem que fazer um esforço muito maior. Por exemplo, ela leu coisas que ela não precisava nem ter feito, né? Mas ela foi lá, já deu a entender onde estava e foi o profissional dela. Ela não precisava nem ter feito isso. Mas, assim, são coisas que acho que a gente até tem um start de falar, não, a gente tem que entender. Até mesmo porque acho que se ele perguntar alguma coisa, ela tem propriedade para falar aquilo que ela está entregando. E hoje é assim também. E hoje eu voltando para essa área, eu também vejo que eu tenho que fazer um esforço muito maior. Para eles ouvirem você. Isso, para eles ouvir. Porque hoje eu voltei para a área, eu sou da parte de consultoria, eu trabalho com comércios, com CNPJs da empresa da Regional Norte, né, para essa empresa. E aí, quando começa a debater parte técnica, eu conheço a parte técnica, eu tenho que ouvir e eu, na verdade, eu não falo o que eu sei, mas eu questiono aquilo que eu sei, para eles entenderem que eu sei. Então, eu falo, não, mas por que você está pedindo isso? Que nem a gente tem um procedimento para fazer, que é um papel que tem que assinar. E o engenheiro me manda assim, não vamos executar ainda porque precisa do procedimento X. Só que o procedimento X é um papel. E eles querem ganhar tempo e enrolar, né? Sim. E aí eu falo, tá, mas quem vai assinar esse documento? Então, porque até então ele não sabia que o procedimento, que eu sabia que era um documento apenas, não era um procedimento assim absurdo. E aí aos poucos eu tenho que ir voltando e falando, afirmando aquilo, e eu vou muito assim, ouvir mais. Eu tento ouvir mais para questionar, para que ele saiba que eu sei, que ele não está falando, para não subestimar a inteligência. Mas na sua empresa, Cris, você trabalha mais com mulheres, né? Mais com mulheres. É mais fácil? Mais ou menos. Tá vendo? Então vocês não têm chance, porque os homens não acreditam no potencial, né? E são machistas. E as mulheres são difíceis? Na verdade, assim, ultimamente estão entrando mais homens agora, como consultores, e é mais fácil de desenvolver e as mulheres são mais complexas. O trabalho é maior. Explica esse complexo para mim, que eu quero entender o que você pensa, né? Sim, quando a gente chega e coloca um plano de ação. Olha, hoje a gente vai ter que fazer isso, a gente dá o plano de ação, a gente vê se está sendo executado e vamos monitorar. A mulher sempre questiona e é mais difícil de entender. O homem, ele faz mais rápido. Assim, ele traz o resultado. Você é machista, Cris? Não sou machista. Vou dar um exemplo, pastor. Eu estava com uma loja com problema de financeiro, de produtividade. Testei várias gerentes. Não estava dando certo. Eu tinha um caixa que começou comigo há uns 10 anos atrás no Shopping Ibirapuera como estoquista. Ele foi para a caixa e ele fez faculdade de logística e eu percebi o
tato dele para a liderança, sabe? De correr atrás de fazer. Eu falei, vou tentar. E enfrentei a RH, enfrentei todo mundo, porque ninguém queria, e coloquei. Em 15 dias ele arrasou. E vendendo cosmético. Né? Mas ele se submeteu à liderança sua, feminina? Sim. Os homens conseguem se submeter à liderança feminina? No meu trabalho, sim. Porque, assim, a maioria são mais novos, né? Todos são mais novos que eu. E eu acho que, assim, a liderança é muito de você respeitar e ter ética. Se eles veem essa segurança em você, eles te têm como uma mãe, assim. Então, assim, eu não sou de passar a mão na cabeça deles, não. Eu falo a verdade com amor. É um não sorrindo, né, pastor? Então, eles criam essa confiança, porque sabem que se tiver errado, eu falo, tá errado aqui, não vamos fazer assim. Tá aqui o direcionamento, é esse. E todo dia tem monitoramento e todo dia eu tô lá, sabe? Olha, aqui tá bom, aqui não tá, e vamos lá. E eu trabalho muito com incentivos, né? Então a gente coloca foto dos destaques e tem ranking, é uma competição saudável. E aí os que se destacam colocam lá quais são as suas boas práticas. O que eu estou fazendo para conseguir dar o resultado. Mas os meninos são mais fáceis. Legal, mas vamos para a gente terminar esse bloco aqui, deixa eu fazer 2 perguntas. Qual é a dica que vocês dão para alguém que está começando, uma mulher que está começando a liderar e ela está vivendo essa pressão que vocês contaram que já passaram? Qual é a dica para isso? Como é que ela deve enfrentar essa pressão? A pressão desse preconceito de achar que as coisas vão ser mais fáceis porque ela é mulher, porque os homens vão... Meu pai falava uma expressão, né, que eu acho machista, né, mas era meu pai que falava, não sou eu, gente, tá? Tudo bem, né? Meu pai falava assim, vê uma mulher chorando, todo homem para trocar o pneu. É uma frase machista, né? Mas porque tem mulheres que trocam pneu e trocam muito bem o pneu, né? A Paula mesmo dirige moto, né? Então, assim, o que eu acho, assim, qual é a dica que vocês dão para quem está começando? Essa é a primeira pergunta. Vou fazer mais 2 perguntas nesse bloco aqui, a gente já muda de assunto, mas é que a próxima vai ser pior, eu não quero preparar vocês. Então vamos lá, qual é a dica? Então, eu acho assim, a dica é mostrar, como a Paula fala, a gente tem que estar sempre se desenvolvendo, o tempo todo. Não é porque eu tenho 28 anos de empresa que eu sei tudo, não. O tempo todo eu estou me reciclando e que nem o meu chefe, todo mundo morre de medo dele. Ele é bem machista. Eu tenho um coração de ouro, super engraçado. Mas ele vai assistir, hein? Vai assistir. Mas ele é machista e ele é bem bravo. E quando eu entrei, eu percebi que a minha chefe, ela depositou toda a confiança em mim devido a toda a experiência, a carga que eu trazia. Ele não, ele queria ver. Tinha que provar, você tem que provar. Então, assim, a cultura da empresa, quando eu entrei, não tinha premiação, não tinha incentivos, tinha que fazer porque eu era obrigado. Então eu falei assim, eu vou tentar, eu vou tirar do meu bolso, eu vou fazer, eu vou te mostrar. Então eu tinha que provar para ele. Aí quando eu fiz o primeiro, que ele viu o resultado, eu fui com as planilhas e mostrei, ele falou, Cris, agora tá liberado, faça. Porque ele viu que o que eu investi foi muito pequeno perto do retorno que trouxe para a empresa. E assim, deixando bem claro que eu não sou machista, eu tenho várias gerentes maravilhosas. Não, você estava brincando. Lindas, maravilhosas. Mas eu acho que esse moço, por ele estar no meio de tantas mulheres, eu acho que a força dele, a vontade de mostrar, sabe? Que o homem também pode ser líder de uma loja de cosmético, porque não existia até, na minha franquia, né? Não existia até hoje. Então, assim, ele colocou tudo dele ali. E quando a gente coloca tudo e faz com excelência, o resultado vem, né? Legal. Uma dica, Paulo. Eu acredito que é entender aquilo que nós precisamos trazer da pessoa. É exatamente isso. É sempre ter o conhecimento, mostrar, ouvir. Eu acho que ouvir é muito importante. Hoje, com todo o conhecimento que eu tenho, é saber que existem gatilhos nas pessoas e entender o porquê a pessoa age daquela maneira. Eu tento hoje entender o porquê está agindo daquela maneira. Eu sofri muito no passado, porque eu não entendia. Então, eu tinha que ficar... Então, há assédios nesse meio, porque você é mulher, há assédio, é tudo porque você não é profissional o suficiente. Te colocaram lá, ninguém vê. Quando você chega num nível maior, as pessoas acham que você foi colocada lá por algum outro benefício.
Isso é muito ruim, eu já passei por isso. Essa é a minha próxima pergunta. É sério? Essa é a minha próxima pergunta. Então, guarda isso, tá a gente vai vou voltar guardar. aí. Mas a eu minha acho próxima que pergunta é sobre você... isso. Hoje a gente está vivendo um surto de assédios, né? A gente vê processos na indústria cinematográfica, processos em todos os lugares, né? Alguns processos que eu acho assim, que a gente não sabe a verdade, né? Tem alguns casos, outros que são claros que realmente aconteceram, né? Mas antes disso, vamos terminar. Qual é a dica que a gente dá para essas pessoas que estão começando, por exemplo, numa classe, fazendo engenharia, que só tem engenharia civil, com poucas mulheres, e você fez advocacia, mas o que você aconselha? Assim, o que para mim foi muito legal, que assim, eu nunca me considerei uma pessoa inteligente. Porque o meu irmão, ele, intelectualmente, ele é muito mais inteligente, é uma pessoa fora da casinha. Mas ele é uma pessoa, assim, realmente fora, né, do que, vamos falar de um homem médio, né. Então, crescer com ele não foi fácil, né, porque, de fato, eu não tinha uma inteligência igual a dele, então eu achava que eu era burra, né. Eu percebo que tem muitas mulheres que se acham também, se diminuem por causa disso. Então, quando eu comecei a faculdade, além de eu gostar da matéria, né, eu ia bem que eu gostava, mas eu me dedicava muito, porque eu queria saber tudo. Óbvio que a gente não sabe tudo, né? Mas eu sempre estudei muito, então assim, vou para uma audiência, eu sei o processo de cada lado. Vou para uma reunião, já fiz reuniões assim, só com homens, assim, o mais novo devia ter 40 anos, e arrebentei a reunião, porque estudo muito tema. Então assim, uma coisa que eu, né, oriento, já que vão tentar subestimar, eu vou com essa carinha de criança, o pessoal fala, essa aí não sabe. E aí chega lá e eu trago o conteúdo, mas eu acho que não só a inteligência intelectual, como a inteligência emocional, que é um pouco do que a Paula falou, de você saber lidar. Então, eu não chego numa audiência mostrando o que eu sei. Eu chego aqui com essa minha cara, eu sento, eu cumprimento todo mundo, e conforme o desenrolar, eu vou fazendo. Né? Então, você tem que ter uma inteligência emocional também, de saber a hora de atacar, a hora de segurar, né? Ainda mais numa audiência que é como se fosse um jogo de cartas, né? Tem que ver o que vai vir do outro lado e tal. Então, eu oriento dessa maneira. Se você é mulher e está com alguma dificuldade, primeiro, estude, tente se destacar, né? Mas sempre usando a inteligência emocional, que essa é a melhor inteligência. Então, a dica seria se esforçar para ter conhecimento, né? Sim. Se posicionar, né, ter uma posição adequada para aquilo que você está fazendo, né, e ter inteligência emocional para não entrar nas bolas divididas que eles jogam. Então isso entra no nosso assunto, né? Existe hoje uma situação complicada, não só na questão do assédio que você falou, que é um dos temas que eu quero trabalhar, e outras questões também de uma certa grosseria com a mulher, né? Tem um termo para isso que eles usam. É como se fosse uma violência, né? Um jeito de falar, né? Por isso que aquele advogado fez, você poderia se sentir extremamente ofendido. Você não se sentiu, porque você usou da inteligência emocional para não deixar isso te afetar, né? Ele pode pensar o que ele quiser, isso não muda a minha capacidade. É assim que eu entendi o seu jeito. Mas, por exemplo, o camarada fala, eu vou nascer numa outra vida, vou vir loira e tal, não sei o quê. É uma ofensa, né? É uma forma de você dizer, seria como se dissesse para mim que eu cheguei onde cheguei porque meu irmão é pastor, vamos dizer assim, né? Entende? Seria uma coisa, né, complicada. E eu acredito que existe hoje uma dificuldade, por exemplo, eu já tenho 51, né? Eu me lembro que quando eu era criança, assim, algumas coisas eram normais, a gente falava assim, que legal, como você está bonita hoje, como você está simpática, não se tinha uma conotação, né? Hoje, eu, por exemplo, jamais falo um negócio desse, né? Eu não como falo na nossa linguagem aqui, não vamos dar uma brecha, né? A gente não fala nada, né? Parabéns, tá joia, sensacional. Continue assim. Continue assim, Mas eu acredito que vocês sofram muito isso, né? Principalmente que a gente está falando de machismo, né? E como é que vocês já tiveram uma experiência com isso? Já tiveram que se posicionar, perderam emprego por causa disso? Já? Já. Eita, olha só, hein?
Vamos lá, quem quer começar a falar desse assunto que eu falei? Esse tipo de assunto é aquele que eu combinei, que não quiser pular, pode pular, né? Mas vamos lá. É que eu acho que isso pode ajudar algumas mulheres a saber o que fazer, né? Sim. Há uns 20 anos atrás, há uma franquia que eu estava trabalhando e ele estava perdendo a franquia. Ele investiu em outras coisas e nós temos chefes da indústria, né? Os consultores regionais, esses chefes. Eles são muito assediados. Geralmente eles são bem bonitão, eles são todo, né? E a mulherada realmente cai em cima porque daí vem as oportunidades. E eu percebi que o meu consultor regional estava indo muito na minha loja. Ele queria informações, porque na verdade o meu franqueado estava passando por um momento de dificuldade e ele queria informações internas. E aí ele me chamava para almoçar, me levou convite para ir no jogo do Palmeiras. Eu falei, que coisa é essa, né? Eu falei, que estranho, mas enfim, eu para mim joguei lá. Quando ele chegou junto com o chefe dele, me levou no estoque, ele me prensou na parede e falou assim, você não está entendendo, eu quero as informações. Olha eu só. Me senti assim, o lixo, mas misericórdia, eu me posicionei, eu olhei dentro do olho dele e falei, daqui eu não vou falar nada. Se você quiser, você vai conversar com ele. Eu falei, eu tô na rua no dia seguinte, porque ele é o gerentão da indústria, né? E ele falou, você tem certeza que você não vai falar? Eu falei, eu não vou falar, meu olho cheio de lágrimas. Ele falou, eu não vou falar. O meu patrão, imagina, eu sou fiel a ele, né? E aí eles foram embora. Passou um mês, a franquia foi vendida, foram todos pra rua, 40 pessoas. E eu chorei muito, porque eu amava, eu estava lá desde o início da minha carreira no Boticário. 4 dias depois me liga a franqueada do Ibirapuera, que na época era a segunda melhor loja de São Paulo. Ela falou assim, Cris, eu quero num domingo, pastor. Eu desesperada, desempregada. Ela me ligou e falou assim, Cris, eu quero fazer uma entrevista com você. Eu tive uma ótima indicação. Quem me indicou você foi ele. Olha ele falou só. que você é super fiel. Por mais que ele ficou bravo. Que legal. Que ele, assim, gostou da minha conduta, porque eu acredito que isso seja caráter, né? É o que Sim. você é nas costas da pessoa, não o que você é na frente. Então, eu zelo muito por isso, pela pessoa que eu trabalho, como se aquilo fosse eu mesmo, né? Não... Eu acho que a igreja, não sei se eu estou errado, a gente tem pouco espaço para conversar disso, né? A gente acaba nem sabendo, né? Assim, e talvez teve uma série de pessoas aí que estão se sentindo pressionadas nesse momento, né? E tá aí, ó, se posiciona, né? Confia no Senhor, não deixa que essas situações venham roubar o seu destino, né? Deus honra você, né? Exatamente. Eu passei eu trabalhava muito, então assim, eu era terceirizada de uma empresa grande e eu sempre sonhei em trabalhar em empresas multinacionais. Eu falei, nossa, eu quero trabalhar, e eu era terceirizada. Eu trabalhava muito. E para mim era pior porque assim, a minha mãe não me motivava. Ela falava assim, por que você trabalha tanto? Você nunca vai entrar para essa empresa. Olha só. Então assim, eu não tinha nada assim, tipo, um pai, uma mãe, nada que me motivasse. Então era por mim mesma. E eu trabalhava muito. E quando eu consegui abrir uma vaga para eu ser efetivada nessa empresa, sair de terceiro e trabalhar. E aí eu ouvia muitas piadas. Que essa vaga foi aberta porque eu tinha alguma coisa com o gestor. Então isso pesou muito, porque todo aquele meu profissional, todo aquele meu esforço, de não só para mim, para minha família, tanto que quando eu passei pelo processo seletivo, eu só falei para minha mãe que eu tinha sido contratada quando a minha carteira estava assinada, porque eu fiquei tão preocupada dela mentalmente me abalar, que eu blindei, eu passei por todo o processo sozinha. Falei, bom, se eu tiver que ser contratada, vou ser contratada. E aí eu falei, olha, a mãe tá aqui, fui contratada. Mas esse é um tipo de assédio diferente, né? É um assédio moral, vamos falar Sim. assim, né? Emocional, né? Mas dentro desse assédio moral, na empresa, como era muito machista, até hoje eu conversando com a minha gestora, que eu voltei para esta empresa, depois de alguns anos, depois de 8 anos eu voltei para esta empresa, eu sofri muitas coisas operacionalmente, por trabalhar com muitos homens de campo, né, a parte operacional mesmo, era muito assédio. E assim, eu blindava a minha mente. Mesmo eu não sendo cristã naquela época, assim, eu blindava muito para não me desviar daquilo que eu queria, que era o trabalho. Tanto que eu
trabalhei corretamente, me desviei de várias coisas que eu fui depois de 8 anos chamada para trabalhar de volta nessa empresa. Exatamente sobre o caráter. Deixa eu pegar um ponto aí que vocês falaram, que a gente vai voltar lá no primeiro bloco quase, né? A Nana falou que os pais, tá bom, filhinha, você quer estudar isso aí, tá bom, tal. Você falou, não, sua mãe disse, você nunca vai trabalhar nessa empresa, né? E você também, Cris, teve isso em casa ou você tinha apoio para trabalhar assim? Não, meus pais sempre, assim, eles sempre foram muito otimistas e falavam, você vai ter um futuro brilhante. Legal, tá vendo? O meu pai sempre trabalhou no comércio, sempre foi vendedor e eu tinha certeza que eu ia me desenvolver no varejo. Então eu me espelhava muito nele. Entendi. Mas pegando um gancho assim, vocês acham que muitos pais inibem o potencial da mulher? Eu acredito que sim. Eu praticamente tive... É porque assim, eu conheço os pais da Cris e sei que eles são assim mesmo, como ela falou, né? Mas será que nessa sociedade os pais ainda olham para as meninas e falam, vocês não podem trabalhar, vocês não têm emprego? Eu tenho uma particularidade, porque eu casei com 15 anos. 15? Eu casei com 15 anos e por achar que eu engravidei, achei que eu tinha que casar. E meu pai ele é alcoólatra, muito agressivo, eu achei que casando ia resolver algumas coisas na minha vida. E foi pior, porque acabou piorando a situação nesse casamento. E meu pai, ele era assim, se você casou, você tem que assumir o seu problema. Então, ele não via uma mulher profissional. Tipo, tem que ficar em casa mesmo. A mulher era para cuidar de casa. Exatamente, do filho e da casa. Então, eu tive que ressignificar toda a minha vida. Porque eu não tinha apoio, até depois eu me separei, eu tinha uma filha, não tinha apoio, e aí meu pai sofreu um acidente, não pôde trabalhar, e eu trabalhando, eu tive que arcar com as condições dele. E aí que ele falou pra mim, ainda bem que você não me ouviu. Uau. Porque hoje você que me ajuda. Então se alguém estiver ouvindo aí, que está achando que não tem apoio em casa, não é o único, né? Não. Tem muitas mulheres que ainda têm essa visão, o pai tem essa visão, você vai cuidar de casa e tudo mais. Você quer voltar naquele assunto ou quer pular? Olha, vou falar sobre o pai e a mãe. Fica à vontade, né? Eu sou uma privilegiada. Eu sei. Eu acredito muito. Mas deve ser difícil trabalhar. Eu vou apertar você. Vai no seu privilégio aí que eu vou apertar você. Pensa que o pastor Celso vai escapar de mim? Não vai. Assim, o meu pai, ele cresceu num ambiente, assim, eu percebo, né, que ele foi criado para ser machista, né? Então, assim, a visão que ele tinha era a minha avó, que era dona de casa, a minha tia, né, que é a irmã dele, estudou, fez faculdade, mas nunca trabalhou, né? Então ele tinha uma visão assim, que eu ia casar e aí eu ia ser dona de casa, cuidando dos filhos e tal. É uma visão que ele tinha na cabeça dele. Hoje, né, coitado, ele ainda tem que me aguentar, não só no trabalho, como em casa, porque eu estou em casa, sou solteira e tal. Então, assim, mas ele foi perdendo um pouco isso, a gente conversa muito, né? E ele percebe, assim, ele vê a minha liderança, né? Então, lá no escritório, eu que gerencio. Eu até estava falando para as meninas, meu pai não sabe quanto que a gente tem na conta, ele não sabe o que a gente paga, entendeu? Então, assim, ele confia muito em mim, mas ele teve também que descobrir um outro poder feminino. E hoje ele super defende as mulheres e tal. Mas é difícil trabalhar com o pai, não é? Eu acho que o pai cobra mais, né? Pelo menos as minhas meninas falam que eu cobro mais delas do que de todo mundo da igreja. Ah, é? Bom, então, olha, eu confessei aqui. Eu vou falar uma coisa. Não é só vocês que estão olhando. Nós somos muito parecidos, então a gente se dá muito bem, porque a gente sabe, assim, por exemplo, só um pode ficar nervoso. Então, assim, se eu tô lá no meu dia, meu Deus, ele já sabe, então ele fica calmo. Agora, se ele que tá nervoso, aí eu que fico. Então a gente nunca combinou isso, mas é meio que certo. Então aí eu vou lá, levo um chocolatinho e tal. Agora, quando a gente briga, é tipo de arrancar a rabo, assim. É difícil, é muito difícil a gente brigar. Mas assim, já aconteceu de a gente, quando eu era estagiária, quando eu contar, a gente era estagiária, meu pai me demitiu. Eu perdi emprego estagiário. Foi, perdi emprego, meu pai me demitiu, umas coisas que ele não queria, pessoais, não tinha nada a ver com o escritório, né, eu tocava no escritório, aí ele se lascou, né, porque eu saí do escritório. Mas aí depois de um ano eu voltei, né, eu volta.
Mas a gente fez as tardes e tudo, mas a gente... Mas é bom trabalhar com o pai? Eu gosto. Mas é muito difícil alguém que trabalha com a família e gosta, porque eu vejo assim, no mundo jurídico, né? Os que eu conheço, assim, são pouquíssimos que trabalham com o pai, com a mãe e assim, reclamam e tal. Eu tenho sorte, assim, eu e meu pai, a gente se dá muito bem, a gente trabalha bem junto, sabe? A gente se completa. Então, eu tenho sorte com isso. Mas no meu caso, em relação ao assédio, eu sou autônoma, né? Então não tenho. O meu chefe é o cliente. E já fui assediada por cliente. Eu tinha um cliente que ele era muito bonito, mas o homem era bonito, ele era alto, assim, uma voz, sabe? Eu gostava que ele mudava zap, que eu não ficava ouvindo áudio assim. Aí, mas sabe, né? Sem escritoria. Um dia ele começou a vir muito no escritório. Ele morava no litoral. Ele começou a vir muito no escritório. Toda semana ele vinha no escritório. E pedia pra falar comigo. E vinha, aí servia café, aquela coisa. E eu, gente, eu vinha assim, eu não tinha tempo pra ficar conversando toda semana, eu nem tinha o que falar pra ele, né? Ele ia lá e ficava reclamando da mulher dele. E a mulher dele, isso, e a mulher dele era ótima, muito bonita também. Esse é um casal perfeito, né? Metia o pau na mulher e tal. E aí ele falava, eu acho que eu vou me divorciar e tal. E aí ele começou a me mandar zap, me chamando pra sair. Casado. E aí eu já... O que você fez? Perdeu o cliente? Imagina, perco o cliente. Faço assim, eu já percebo essas coisas, aí já direciono o advogado homem pra falar com ele e tá tudo certo. Então eu falei, fulano, olha, agora eu tô focada aqui num projeto, né? Então quem vai te atender aqui é o Fabião. Fabião vai te atender. Então aí põe às vezes meu pai, põe algum advogado da equipe. Isso é uma saída legal, né? Você enfrentar, se posicionar e fazer que nem José, né? Fugir, né? Você fugiu da situação. Me chamava pra tomar cerveja, nem cerveja eu tomo. E isso assim, acontece de vez em quando. Já veio também, eu tenho um parceiro, que é advogado, ele chamou um possível cliente, veio lá no escritório para conversar de um assunto envolvendo plano de saúde. Esse meu parceiro não sabe absolutamente nada, justamente por isso que trouxe o escritório. Eu sou especialista, né, na área da saúde. E aí, é um senhor, mais ou menos uns 50 anos, ele sentou aqui e o parceiro aqui. Ele não olhava na minha cara, ele só olhava na cara do advogado, homem. E eu falei, nossa, acho que ele foi com a minha cara. Eu demorei um pouco para entender. Ele contava a história do que acontecia olhando só para ele. Aí, assim, o parceiro, né, o advogado, ficava assim super sem graça porque ele não sabia responder nada, né? Depois que terminou a história, eu fui, comecei a falar e ele ficou muito... Incomodado? Incomodado. E por quê? Eu, assim... Não sei se ele olhou pra mim, ela é novinha, é mulher e tal, não sei. Isso acontece com uma pequena frequência com clientes homens acima de 40 anos. Mas eu já tenho minha tática, não tem problema, pode não gostar de mim. Eu chamo outro homem, eu já tenho aqui na minha equipe que é homem, que entende exatamente o plano de saúde, chamo lá e põe pra falar. Então assim, a gente não perde cliente, eu quero dinheiro na conta. Eu também. Eu faço isso. Entendeu? Não perco cliente assim. E assim como tem mulheres que querem ser atendidas por mulheres. Sim, mas deixa eu pegar agora aqui, porque esse programa tá ficando muito feminista. Ui. Ah, meu Deus. Quem foi que falou aí, das três, eu não lembro, acho que foi você, foi a Cris ou a Paula, não lembro, que falou assim, mas tem muitas mulheres que acabam fazendo desse subterfúgio para poder ser promovidas. Qual das duas foi que Acho que falou? foi a Cris que falou do consultor, né? de cosméticos. Como é que é isso? Porque esse é um assunto que é triste, né? Você depender de uma sociedade assim, né? Onde que, às vezes, eu entendo que isso tem um ciclo, né? Vocês não são reconhecidas, como vocês falaram, pela habilidade, vocês têm que se esforçar o dobro, né? Para conseguir ter o respeito, para as pessoas saberem que vocês sabem o que vocês estão falando, porque eles tentam enrolar vocês o tempo todo. E aí tem um caminho mais fácil, que seria o caminho
né, do assédio, vamos pensar assim, né? Isso existe uma forma de você, por exemplo, explicar para quem está ouvindo esse podcast, assistindo, como isso não é legal para a própria pessoa? Que nem na minha empresa, os chefes, a maioria, né, principalmente os da indústria, todos são homens, os consultores. E geralmente, quando a gente ganhava muito prêmio de viagem, essas coisas. E eu percebia, quando eu ia para essas viagens, as meninas todas ficavam atrás deles, esperando algo, sabe? Não fazendo por onde. O que não é legal, né? O que não é legal. Porque muitas até conseguem, mas chega lá, não tem a capacidade e passa vergonha. Triste. Então, assim, ou são usadas mesmo, né? Porque usadas. Eles sabem que aquele tipo de tática, o homem aproveita que a mulher está dando a oportunidade para se aproveitar dela e iludir de que vai ter algo, e aí fica um clima até pesado. Fica pesado e a fama da mulher também. Na empresa fica péssima. Aí perde o emprego. Péssima, perde o emprego. Esse assunto eu não gostei, vamos mudar isso. Vamos falar de um assunto agora que eu quero saber. Por exemplo, eu percebo que as mulheres trabalham mais na igreja. Se você, por exemplo, pegar, nós temos bastante homens aqui na igreja, mas se você olhar, a força feminina é maior. Se você olhar aqui, por exemplo, né, a Gia, a Thalita, a Laís, tem os meninos todos trabalhando aí, mas você pega, é diferente, você percebe que, vamos fazer um culto durante a semana, você vai ver 60% de mulher, 40% de homens, vamos fazer um culto, uma liga, você vê que tem mais liga de mulheres do que de homens, né? Culto de mulheres. E como que vocês conciliam, né, a vida espiritual, o trabalho, os filhos, a carreira? Você não tem filhos, não, mas tem a família, né? Como que vocês conciliam isso? Porque me parece que vocês são mais cobradas e são mais sobrecarregadas sobre isso, né? Eu não sei. Por exemplo, eu vejo que, pensando assim na Cris, né? A Cris tem o trabalho dela, tem os filhos, tem o ministério aqui na igreja, tem a intercessão, tem o Ministério de Liga de Mulheres. Como é que é tudo isso, sabe? Todo esse trabalho, como é que coordena tudo isso? Tem marido? É muita organização. Muita organização. Mas as mulheres trabalham mais na igreja? Eu acho que... Você acha que sim? As mulheres sempre, né, financiaram Jesus, né, a obra de Jesus. Verdade. Em Lucas 8 lá fala que elas foram, né. Quando eu estive em Israel, em Magdala, achei tão bonito que tinha uma igreja com várias pilastras. E cada pilastra representava uma mulher que financiou, que ajudou. E uma era em branco, que falava que você era a próxima a ajudar aquele ministério. Que legal. Então eu acho que desde lá Jesus nos fortalece para que possamos nos organizar como esposa, como profissional, como mãe, como trabalhos na parte social. Ontem mesmo eu saí do trabalho, passei aqui, peguei os cobertores que foram doados, levei para a comunidade, fizemos uma oração, peguei uma outra irmã, a gente foi junto e o Senhor vai suprindo. Eu acho que a mulher, ela é mais sensível, né? Então, quando ela vê alguma coisa assim na igreja, ela abraça, né? Ela abraça de uma forma. Então, assim, por exemplo, meu ministério é lá com as crianças. Quando eu venho aqui, dá um trabalho danado. Eu chego em casa, parece que eu fiz academia. Eu fico toda nossa, como se ela fizesse academia, né? Não faço, gente. Eu sou magra porque Deus é misericordioso. Mas eu venho aqui, parece que eu fui atropelada, sabe? Assim, mas eu chego em casa e falo, nossa, sabe quando você tem certeza que você está fazendo o que você tem que fazer? Legal, legal. Então eu tenho uma certeza, assim, é como se Deus falasse assim, é isso que você tinha que fazer. Então, assim, a gente tem uma gratidão que vale muito mais do que você ser remunerado, do que você... Né? Então, assim, eu acho que a mulher, ela acaba vendo isso de uma forma um pouco mais simples, até porque eu acredito muito que a mulher, ela tem uma visão um pouco micro, o homem tem uma visão um pouco macro, né? E por isso que é importante a junção dos dois, né? Eu falo, eu não sou feminista, eu sou feminina, é diferente. Porque eu acho que é a junção, a equipe. Se tem muita mulher, também não dá certo, tem que ter homem, a equipe tem que ter um pouco de tudo, porque lá no escritório eu tenho uma visão, meu pai tem outra, às vezes a gente conversa,
nossa, não tinha pensado nisso, ou ele faz alguma coisa lá, manda pra mim, dá uma olhada nesse recurso, e tal coisa, sabe? Então, um completa o outro, eu acho que vai nisso. E a mulher, então, na igreja, eu acho que ela acaba trabalhando mais por conta dessa sensibilidade, dela pegar e abraçar o projeto, ela pega como se fosse um filho dela, né? Eu não tenho filhos, assim, meus, né? Mas eu tenho as minhas crianças, né? Então, eu acho que é isso, a gente pega pra fazer e faz mesmo. Mas como concilia tudo isso? Logística. 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 Você, assim, bom, eu não tenho filhos, né? Mas assim, eu me organizo para fazer não é fácil, porque eu acabo, né, abraçando o mundo, assim, que eu gosto assim, muito de ajudar, então eu tenho que colocar prioridades também, né? Então, agora, lá na Igreja da Criança, eu estava fazendo todos os domingos. Agora eu já estou colocando já o pessoal, porque é bom para gerar novas lideranças também, né? Então, eu já estou colocando lá o pessoal jovenzinho e a gente vai equilibrando. Então, aí você tem também uma folga, porque eu acho que faz parte, né? Eu acabo, sim, claro. só assisto a palavra online, gente. Venho na igreja, eu venho. Né? O pessoal fala, nossa, não te vejo. É que eu estou na Igreja da Criança. Eu me lembro quando você passava assim, pastor, eu estou no culto, tá? Só estou lá na outra igreja. Então eu lembro que você fazia isso. Um dia eu falei pro pastor Klaus, estou indo em outra igreja. Gente, ele ficou branco. A da criança. A Igreja da Criança. Nossa. Fiquei bravo. Branco eu já sou, né? Ficou mais branco de um fantasma. Acho que delegar também, né? Eu brinco em casa assim que eu falo, ninguém aqui tá no spa, então vamos fazer as coisas. Então cada um tem a sua atividade. Tanto o marido, né? Porque eu tenho uma amiga minha, ela já tem acho que 30 anos de casada, né? E ela fica reclamando que ele quer que eu ponha comida no prato dele. Eu falei, mas você acostumou como? Se você casa, se você tem um relacionamento, eu já tive alguns, tá? Se você tem um relacionamento e começa errado, porque no começo é tudo muito legal, então você quer fazer tudo para agradar. Depois que casa, aquilo não é mais legal, se torna uma obrigação. E aí a pessoa não tem como falar, e aí falta comunicação. Se você falar que aquilo não tá sendo legal, a pessoa vai achar que tá tudo bem. Então, assim, eu acho que hoje em casa a gente conversa muito. Fala, você tem que fazer isso, você que vai fazer a janta hoje, você que vai tal coisa. E aí a gente consegue administrar, por exemplo, hoje, eu tenho isso na igreja, então eu vou fazer isso e isso. Beleza? Então ele tá lá com as crianças, tá resolvendo as coisas, eu tô aqui e a gente vai se organizando, agenda, planejamento. Eu tenho que acordar às 6 horas da manhã, mas aí a gente faz um cronograma, né? E aí, Cris? Eu acho que a família ajuda muito. Que nem eu na minha casa sou homem, né? Eu tenho meu marido e os 2 filhos. E os 2 sempre me apoiaram em tudo. A gente chega à noite, eu vou contar minhas conquistas, as dificuldades. E eles sempre me ajudaram. Principalmente agora com o Pedro trabalhando, o Felipe. O Felipe é muito maduro. E principalmente para ajudar a cuidar do pai. Então assim, filho, eu vou ter que sair, eu tenho que ir na igreja e tal. E ele cuida direitinho. E ele faz as coisas direitinho. Ele tem fome, ele vai lá fazer as coisas. Ele é muito assim, organizado. E o Pedro é o apoiador, que ele vai mãe, vai que vai dar certo, ele me ajuda a organizar. Então tudo isso ajuda muito. Então se a gente se organiza e faz com amor, porque não é obrigação, né? Eu amo o meu trabalho, eu amo trabalhar na igreja, então a gente faz segunda-feira virar domingo e sempre bem, porque é muito gratificante. É como a Nana falou, é chegar em casa e ver que você conseguiu cumprir, que nem eu falo, Senhor, hoje eu tenho essa função, eu preciso cumprir todas, né? E quando chega no final do dia, você consegue, é assim, muito gratificante, porque você vê o Senhor direcionando tudo. Você inicia o dia entregando, Senhor, olha, eu tenho essas funções, então me ajuda. Então isso é muito bom. A Ana falou um assunto interessante, acho que a gente podia explorar um pouco, né? Como vocês veem, ela fez uma diferença entre o feminismo e ser feminina, né? Como é que vocês veem o feminismo hoje? Como é que você vê essa ideologia, né? Claro que a gente já estudou aqui, já percebeu aqui que a gente precisa lidar um pouco com preconceito, né? Que ainda existe muito preconceito, que algumas brincadeiras não se cabem, que algumas coisas são até tristes, que a gente tem que se valorizar. Tudo já foi falado assim, meio que indiretamente, né? Que a gente precisa, não adianta você querer buscar atalhos, achar que vai conseguir chegar em um lugar muito rápido, porque depois você não tiver capacidade para isso, você só vai ficar envergonhado diante de tudo que você fez. Essas coisas são legais para a gente trabalhar, né? Que vocês precisam de organização, que são mais cobradas, que são mais, às vezes,
pressionadas em algumas áreas, né? Mas entrou nessa questão agora, né? Porque esse movimento feminista, né, ele vem querer colocar, de uma certa forma, embora eu entendo o que vocês vão dizer, mas eu tenho que fazer agora a outra vez, né? Porque senão não vai sentido, senão todo mundo vai falar igual, né? A ideia do movimento é essa, né? Tentar buscar essa igualdade onde que vocês não sejam tão pressionadas, tão cobradas, onde que as pessoas entendam que o machismo não se cabe, que esse negócio de fazer essa diferença, né? Entre que a mulher pode estar no lugar ou não pode ser uma líder ou não pode, tem que acabar. E aí vem o extremo, né, de todo esse movimento, que é você querer dizer que são iguais em tudo, não só na questão profissional, mas em todas as habilidades, né, o que a gente acha que isso também não faz sentido, né, porque são constituições diferentes, né. Mas como vocês pensam sobre isso? O que vocês têm visto sobre isso? É um tema meio diferente, não tinha pensado em perguntar, mas achei que cabe aqui. Eu acredito que o feminismo, ele é realmente uma coisa extrema, né? E eu acho assim que não cabe, né? Como o próprio pastor falou, o homem e a mulher, eles são diferentes, eles são complementares. Então assim, eu vejo assim, às vezes alguns discursos, né, de que a mulher é mais, né? Então, tenta colocar até a mulher acima do homem, né? Que eu acho muito errado. Que uma mulher nem precisaria do homem, né? Nem precisaria do homem como se fosse autossuficiente. Então, assim, tudo que é muito radical, eu acho ruim. Eu sou contra. Então, não é nem o feminismo, nem o machismo, né? Então, sei que também tem esse negócio de empoderamento, tem muitas mulheres que tudo leva, que ficou assim um mimimi, né? Então, se você virar e falar assim, isso aqui é coisa de mulher, nossa, já vira uma polêmica. Então, assim, eu acredito no seguinte, eu no meu trabalho, em tudo que eu vou fazer, eu tento dar oportunidade mais para as mulheres, porque eu acho que as mulheres, infelizmente, elas competem muito entre si. Então, eu acho que o problema, por exemplo, você fala, em cargos altos da empresa, tá? Pode ter um pouco a parte do machismo, mas tirando a parte do machismo, tem a parte da competição. Então, uma mulher não torce pela outra, não quer ver a outra lá em cima. Verdade? E isso acontece muito. Então, assim... Acho que a Cris não concordou muito, não. Mas acontece muito assim, de ter essa competição. Claro, a gente não pode generalizar, né? Mas eu vejo que tem muito. Então, por exemplo, agora que a gente está perto de época de eleição, a gente tem visto um discurso muito de que, precisamos de mulheres na política. Mas quem que vota? Não são as mulheres que votam? Então, as mulheres que estão pondo nome lá. Que eu voto, vocês não votam. Então, o que eu faço? Quando eu vou lá, vou votar. Eu procuro mulheres competentes. Não é porque é mulher eu vou votar, eu vou votar nessa aqui só porque é mulher. Não, eu vou ver, dou uma stalkeada na pessoa e vejo se tem processo judicial. Vejo tudo. Por quê? Porque legal, eu acho legal colocar uma mulher na liderança, uma mulher competente, uma mulher capaz. Agora, só porque é mulher, vou colocar? Então, assim, né? Que um pouco da empresa lá, da menina, que às vezes não é competente, mas né, acaba conseguindo. Então, assim, eu acho que as coisas não podem ser radicais. Porque a mulher, vamos pôr. Porque a mulher... Eu acho que com tudo, na igreja e tal, no trabalho, no dia a dia, eu sempre gostei de ajudar as mulheres. Então, tem uma palestra, tem alguma coisa, eu sempre... Mas gente com capacidade. Então... Assim como o homem também, eu sempre gostei de privilegiar meritocracia, né? Aquele que tem mérito, aquele que tem capacidade para aquilo. Então, acho que da mulher é da mesma forma. Cris, por que você estava pensativa aí? Conta. É porque eu trabalho com muitas mulheres, né? E eu acho que depende muito do perfil e da cultura do lugar. Que você gera. Então, eu coloco muito que... Primeira coisa, tem que existir o respeito e a meritocracia. Então, assim, eu vejo homens competindo também, mais que mulheres, querendo mostrar, mas principalmente nesses cargos mais altos, sabe? E agindo de maneira que, assim, não cabe, né?
As mulheres que a gente trabalha, porque assim, eu penso, a gente trabalha com pessoas, a gente desenvolve pessoas para obter o resultado. Eu não foco no resultado, eu foco nas pessoas. Vamos ver se elas estão bem, vamos ver se elas estão treinadas, se elas são capazes, se o meu time está redondo para conseguir. E com isso, uma torce pela outra. Entendeu? Então, assim, as pessoas que, de repente... Mas aí você trabalhou a cultura, né? A cultura. Mas eu acho que, assim, por exemplo, dentro da igreja, existe competição feminina dentro das mulheres, dentro da igreja? Por exemplo, uma pergunta que eu vou fazer para vocês, assim, que pode parecer até uma pergunta preconceituosa. Eu acho que as mulheres têm mais dificuldade de fazer amizade. Elas têm menos amigos que os homens. Talvez não seja característica da Cris, né? Mas eu vejo que as mulheres têm amigos, mas são amigos distantes, não são amigos que vêm de proximidade, de desabafar. Essa é uma opinião minha. Eu quero saber com vocês como que vocês veem isso. Por exemplo, eu tenho meus amigos, gente que eu sento, converso, desabafo, né? Somos íntimos, mas eu não vejo muito isso nas mulheres. Elas têm espaço, elas têm as ligas. Eu não estou falando desse tipo de... Acho que dá para entender, né? Não é nesse tipo de relacionamento. Tem aquela pessoa que gosta de sair, de bater papo. Eu tô falando de amigo mesmo, sabe? Aquela pessoa que um relacionamento não afetivo, mas que é profundo, que tem uma mentoria. Eu não vejo muito isso entre as mulheres. Não sei se é meu preconceito, se eu não estou enxergando bem, como é que é? Eu acredito que culturalmente as mulheres elas têm um pouco de dificuldade com isso. Você concorda, Nana? Concordo. Você concorda, Cris? Você tem dificuldade de fazer amigos? Que nem eu não. Eu sei que você tem uma característica diferente. Eu sei, mas a gente vê com as mulheres da liga, por exemplo. Isso. Elas entram na liga. Eu falei, não estou falando também que não tem exceções, né? Sim, sim. Tudo, né? Mas eu falo da liga é interessante. Vou voltar para vocês três aqui, mas fala da liga é interessante. A liga, quando elas entram, elas são bem assim, para você conseguir ter a confiança delas, elas se entregarem e serem amigas, você tem que trabalhar ali um pouquinho, porque no início, se você é um líder que tem resistência, fala, entrou aquilo e vai falar só de vez em quando, vai continuar naquilo. Interessante. E aí? Eu também trabalhei com um grupo grande de mulheres. Eu tinha dificuldade talvez a dinâmica do trabalho ser diferente, porque a gente trabalhava em setorizados, né? Você era loja, então loja é mais, né? A cultura é próxima, diferente. E eu sou aberta, então eu trabalhava numa área periférica. Então você olhava pessoas assim. Direto, né? Exatamente. Então assim, eu gerenciava um grupo, eram 5.000 representantes, eu tinha 14 representantes, a gente chamava de executivas, né? Hoje é outro nome, que ajudavam a pegar esses pedidos, né, dessa empresa de cosméticos, e eu tinha muita dificuldade entre elas, de competição entre elas mesmas, né? E fora os fatores limitantes, até mesmo que venha a se relacionar, porque o homem, por exemplo, tinha algum evento, o marido não deixava participar, achava que aquilo era frescura, que aquilo não era um trabalho decente, porque vender folhetos não traria, e muitas formaram filhos em faculdade pagando com esse serviço, esse tipo de vendas, né, direta. Então, assim, eu vi pessoas comprando carro, comprando casa, participei de várias, assim, ganhando vários prêmios, porque tinha muito prêmio, muitas premiações. E eu vejo que culturalmente as mulheres são limitadas, ou por muito sofrer, principalmente na parte periférica, tá? De traições, porque as pessoas elas te querem ver bem, mas não melhor do que elas. Então tem muitas coisas assim. Mas não é característica só das mulheres, né? Da sociedade. Mas nessa parte assim, inveja, né? exatamente. Mas mulher eu acho que é bem mais complexo, sabia? Quando eu achava ruim trabalhar, eu tinha uma equipe de 80 profissionais, tudo homens. Só que era muito mais prático, direto, não eram milindrados, assim. A mulher é um pouco mais milindrada, dependendo como você fala, se ela brigou com o marido ou com o filho, ela vai interpretar como maneira pessoal, não profissional. Isso é mais difícil de lidar. Porque você tem que ter um domínio muito grande de como falar, o modo que falar, não é nem o que você fala, é como você fala para determinadas pessoas. E acredito que isso é normal, hoje a gente tem que aprender, saber falar com outras pessoas. Mas a parte de desenvolver um relacionamento, graças a Deus, eu tenho grandes amigos, eu cultivo isso. A gente estava até falando sobre a network, sobre manter amigos, conhecer. Eu faço muitos amigos, eu gosto de cultivá-los, de manter contato, mas talvez na igreja eu não participo de ligas assim,
Mas acho que as pessoas têm dificuldade. Eu tenho um pouco assim de dificuldade de entrar, assim. Mas quando eu entro é tranquilo. Eu acho que isso é uma característica feminina, né? De não querer se abrir muito, né? De ter medo de sofrer. Pode ser. Da pessoa a falar o que ela contou, né? Acho que é uma característica muito das mulheres, né? Eu, particularmente, acho que, às vezes, já teve até um pastor uma vez que criticou essa minha frase, né? Não era daqui, mas ele criticou, porque realmente eu acho que as mulheres trabalham mais do que os homens na igreja, elas estão envolvidas. Não que a gente não tenha homens que trabalhem, mas geralmente a mulher está em 2, 3 ministérios, está fazendo frentes, né? Agora, uma coisa que eu queria perguntar para vocês, que sobre essas coisas todas que nós estamos falando, inclusive que entra nessa questão de relacionamentos, né? A questão do envelhecimento. Eu sei que vocês são jovens, calma, ninguém está chamando ninguém de velho aqui, calma. Eu já sou velhinha. Como que por exemplo, muda essa questão do envelhecimento? Porque você citou muito, Nano, por exemplo, porque eu tenho esse rosto de criança, as pessoas acham que eu era estagiária, você falou várias vezes, né? Eu achei interessante isso. Mas existe também uma mudança com relação ao envelhecimento, né? Como é que a empresa tende a ser preconceituosa com mulheres que envelhecem? Talvez não na sua profissão, porque quanto mais tempo de trabalho, mais tempo como advogado, mais você consegue desenvolver, né? Na minha profissão, quanto mais velho, parece ser melhor, né? Eu tenho, assim, algumas conhecidas que pegaram a carteira da ordem já, né, mais veteranas, assim, 40, 50 anos. Então, o cliente acha, nossa, uma super advogada, mas ela acabou de pegar a carteira. Então, realmente, o fato de você ser mais velho, né, é melhor na minha profissão. Mas eu acredito, assim, vejo também como advogada, que as mulheres, elas têm um pouco mais de dificuldade de conseguir emprego, por exemplo, né, conforme a idade, se tem filhos, né, porque tudo isso eles perguntam, né, nas entrevistas, porque se já tem muito filho, eles já ficam, vai ficar faltando, né, então isso também acaba sendo um empecilho. E as mulheres com mais idade, elas acabam indo para um lado, assim, para trabalhar como autônomo, fazer bolo, coisas assim, porque infelizmente o mercado não tem muito espaço mesmo. E aí, o que vocês acham desse envelhecimento aí? Antes de sair dessa empresa que eu estava de cosméticos, houve uma reestruturação e eles pediram para a gente desligar as colaboradoras autônomas com maior idade. E eu achei um absurdo, eu me neguei, que foi até um dos atritos que a gente teve, porque eram as melhores. Porque assim, não é você desligar por falta de entrega, não, pela idade. Eu falei, não, a idade dela não... Elas não têm nenhuma garantia, né? Não tem nenhuma questão profissional que impedisse elas trabalhar, ou tinha? Não, na verdade o que pegou pouco foi a questão da pandemia, delas terem mais limitação de sair. Pela idade, elas tinham que estar, e como é um trabalho de venda direta, por relacionamento, você tinha que estar mais próximo das outras pessoas. E aí a empresa achou que isso poderia ser impeditivo para que elas continuassem a entregar o resultado. Só que não, porque elas eram tão boas que as pessoas começaram a ajudá-las e indicar elas para que elas conseguissem entregar os objetivos delas. E aí eu tive que justificar para o gestor que não tinha nada a ver. Que elas, pela idade delas, e eu estou falando de pessoas de 70 anos, mas que entregava mais do que pessoas de 30, de 20 anos. Então a gente tem que todo fazer um trabalho para mostrar e falar, olha, você está vendo isso daqui? Essa pessoa tem X idade. Você está falando que esse aqui é o perfil, mas entrega tanto. Essa daqui você fala que não é um perfil e entrega tanto. E muitas empresas acabam até justificando, né, nessa idade, porque falam, já está aposentada, tem uma rendinha, não vai ficar sem nada. Então acabam usando essa justificativa e muitas vezes nem aposentada é a pessoa. Mas na área do cosmético tem preconceito? Tem um pouco. Principalmente porque a loja tem que trabalhar de segunda a segunda, ficar em pé o tempo todo. E às vezes a mulherada assim, mais velha não aguenta. Mas a gente tem muito mais resultado e elas são muito mais comprometidas. É uma geração diferente. É uma geração muito comprometida, muito focada. E a geração mais velha, você está falando? As mais velhas. Eles querem as mais novas, né? Por causa de beleza, disposição, essas coisas. Só que é muito ao contrário.
Porque a geração antiga, as mulheres de 40, 45 anos, quando o RH vai fazer entrevista, eu já falo, dê preferência acima de 40. Porque essas entregam um resultado, são mega comprometidas. E para fazer a gestão, não faltam, né? Ajudam na gestão, são maduras. Tem outro tipo de trabalho. É outro tipo. Aí então naquela questão dos milênios Exatamente. E tal, né? A gente já trabalhou no podcast. Sim. Mas para a gente ir para o final agora, a última pergunta, né? Que eu acho que tem muito a ver assim, por exemplo, essa aqui você acha que talvez vai poder responder, não, porque você nasceu no berço evangélico, mas vocês não nasceram no berço evangélico, né? Como foi essa transformação, né? Como foi essa mudança? A Paula falou que casou com 15 anos, né? Como é que foi essa mudança espiritual, né, para vocês como mulheres? Você pode falar como filha, né, de pastor, mas vamos vir primeiro aqui a... Pode falar, Cris. Eu nasci num lar totalmente católico, apostólico, romano, que meu pai falava, e minha mãe era de outra religião. Então, quando pequena, eu sempre ouvia eles discutirem, porque meu pai não queria que minha mãe fosse na religião dela, que é da unificação, e a minha mãe queria ir. E eu, pequena, eu lembro muito da minha oração. Senhor, me mostra quem está certo, esse ou esse. Um pouco mais para frente, a moça que trabalhava na casa da minha mãe, ela era da Umbanda, e ela me convidou para ir nesse lugar. E eu já trabalhava, e a minha tia era evangélica, e eu não gostava de crente. Eu tinha 14 para 15 anos, eu já trabalhava, e eu não gostava. Eu falei assim, mãe do céu, a tia vai começar a trabalhar, pelo amor de Deus. Eu não aguento, né? Enfim, eu fui nesse centro de Umbanda, e quando eu entrei, não era dia de trabalho, nada, mas acho que era o responsável lá veio e falou assim, olha, essa menina é médium, a gente vai precisar fazer um trabalho aqui. E pediram para eu comprar um monte de coisa. E eu já trabalhava, com 14 anos, eu fui, não falei para ninguém, comprei um monte de coisa, pastor, um monte de coisa que eles pediram, aquelas coisas horrorosas, guardei debaixo da minha cama, porque eu tinha que levar lá na sexta-feira. E eu fui trabalhar, e nesse dia era culto de cura e libertação na Igreja Batista da Lapa. E a minha tia me chamou no dia. E me deu um jeito que ela falou, me veio um fogo assim no coração. Eu falei, eu vou conhecer. E eu fui. E naquele dia eu me entreguei completamente. E no outro dia eu joguei tudo fora, não fiz mais nada, graças a Deus. E dali por diante eu só venho em conhecer e conhecer. Glória a Deus. E você, Paulo? Eu vim de um lar completamente assim, difícil, né? Meu pai é alcoólatra, minha mãe muito assim, reprimida por toda a situação. Tive 3 relacionamentos, um filho de cada pai, uma vida completamente maluca. Quem me conheceu no passado não me vê hoje. E eu trabalhava eu visitava Quírios, né? Conhecia tudo, mas não era batizada, não tinha conhecimento. Eu era visitante que vinha, recebia um pouco e ia embora. E aí quando eu fui trabalhar no Rio de Janeiro, eu passei por muitas situações, capotei um carro e aí um dia eu fiquei muito assim, revoltada, eu tinha um problema com o alcoolismo. Falei, eu vou ir para uma igreja, vou para uma igreja não, vou para um bar. E aí entrei numa fila e eu falei, nossa, deve ser bom esse bar, porque tem muita gente querendo entrar e eu fiquei na fila. Quando eu entrei era uma igreja. E eu não tinha como sair, porque era muita gente. Então, assim, eu falei, não tenho como sair agora. E eu sozinha no carro, parei, entrei. E aí era uma palavra que falava, era no começo do ano, era uma campanha que aquela igreja estava fazendo. E falava sobre que Deus ia levar de volta. E aquilo mexeu muito comigo. Eu falei, como assim levar de volta, né? Que Deus ia restituir, ia te dar tudo, ia te dar família. E eu tava sem minhas filhas, eu não tinha um relacionamento saudável, eu não tinha nada. E aí eu cheguei no apartamento que eu ficava, eu ajoelhei e falei assim, se é Deus mesmo, né? Assim, né? Que mude minha vida, porque eu não aguento mais. E aí eu vi a Quírios, porque eu já conhecia e tal. E eu falei, eu vou naquela igreja, eu volto para aquela igreja. E aí na mesma semana me ligaram para fazer uma entrevista para trabalhar numa empresa de cosméticos em São Paulo. Olha só. E aí eu vim para São Paulo, fiz a entrevista, fui contratada com um cargo bem menor do que eu tinha no Rio de Janeiro, né? Saí de uma área de gerência, vim como adjunta, mas Deus confortou meu coração. E em 6 meses eu fui promovida, eu vim para Quírios e o que me deixou muito feliz foi porque, assim, uma pessoa separada, né, com 3 filhos, um de cada pai, chegar numa igreja, quem me acolheu foi um grupo de casais.
foi a Marcela, a Flavinha, o Luiz, o pessoal. Então, assim, e todo lugar que eles iam, eles me levavam. Então, você imagina, vários casais e só eu solteira. Legal. Então, pra mim, aquilo, assim, como que pode? Não tinha um preconceito, não tinha nada. E aí eu me batizei aqui na Quírios, né? Então, eu sou quiriana. Me batizei, me converti mesmo, me batizei aqui na igreja. E o Senhor mudou a minha vida, assim, em 5 anos de igreja, de conversão, do amor de prostrar o Senhor, assim, tudo, entregar tudo para o Senhor. Viajei para 8 países, já fiz várias missões, então, assim, foi algo transformador, assim, o que a igreja fez na minha vida. Muito bom. Bom, gente, chegamos no final. Considerações finais, as dicas finais que vocês quiserem deixar para as nossas irmãs aí, os nossos irmãos também, né? Como lidar com vocês, que como vocês mesmos falaram, são muito complicadas, né? Vocês falaram isso, eu não falei nada. Não falaram? Falaram, eu escutei. Eu acho que todos nós temos os nossos problemas, as nossas dificuldades, né? E eu decidi que o preconceito não seria um empecilho para mim. Contei aqui, né, que você chega lá no escritório, já chama outra pessoa, então eu tento sempre contornar. Eu tento fazer isso também com as dificuldades que aparecem assim na minha vida, né? Então, se eu puder deixar aqui uma mensagem para as mulheres, para elas insistirem, né? Não desistirem dos objetivos, não deixarem que às vezes uma palavra afete as suas atividades, o seu objetivo, porque a mulher, como eu falei, ela é sensível e às vezes uma palavra pode acabar com o dia, pode acabar com um projeto, com um plano de uma mulher. Então você, mulher, você fique forte, que Deus te mantenha muito forte, para que você consiga alcançar os seus objetivos e não permita que nenhuma palavra, nenhuma atitude externa te afete a ponto de você não conseguir alcançar os seus objetivos. Amém. Paulinha? Bom, eu falo para que nada que tenha de ruim acontecido defina aonde você queira chegar. Que toda dificuldade se transforme em força para que chegue muito mais além do que você possa imaginar. Não desistir. Pode ter relacionamentos fracassados, situações difíceis, passando por coisas que você acha que não vai sair, mas com certeza Deus vai te ajudar e seja firme e vai que Deus vai honrar e vai prosperar. Põe o pé na água aí que Deus vai abrir o mar. Amém. Cris? Amém. Esteja firme com o Senhor. Coloque Ele na sua frente. Entregue seus planos a Deus, estude, se prepare e acredite, o Senhor é fiel e Ele tem o melhor para a nossa vida. Amém. Meninas, muito obrigado. Que Obrigada, Deus abençoe pastor. grandemente a vida de vocês, que dê poder e graça. Amém. E eu acho que ficou aqui a lição para todo mundo, né? Que valores não são negociáveis, que existem preconceito, mas que a gente não pode deixar isso se prender ou impedir a gente de avançar. Que existem histórias de superação, que Deus tem planos, que às vezes trabalhar com pai é difícil, trabalhar com estranho também é difícil, mas que a gente pode sim crescer e viver os ideais que Deus tem e os projetos. Agradeço muito por vocês estarem aqui, obrigado por vocês terem vindo, espero que tenham gostado do nosso programa, que eu posso chamar mais vezes. E que Deus abençoe você, não esquece de deixar seu like, não esquece de você compartilhar esse programa e tudo quanto você fizer prosperará.